Boa tarde a todos. Eu vou dar continuidade no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou falar agora sobre o capítulo 7. Esse capítulo ele tem o título Bem-aventurados os pobres de espírito. Pobre de espírito quer dizer humilde. Bem-aventurados quer dizer felizes. Então a gente pode dizer felizes os humildes. Jesus ele veio mostrar para a gente o caminho para a felicidade. Como Paulo disse, veio trazer o jugo leve. E a humildade é uma das virtudes que nós precisamos conquistar para chegar a essa felicidade. As bem-aventuranças elas fazem parte do Sermão do Monte, que está no Novo Testamento. Então Jesus disse: bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, bem-aventurados os brandos e pacíficos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os que têm sede de justiça e bem-aventurados os misericordiosos. Nós podemos ver então que ele não falou nada relativo a coisa material, bens materiais, posses, títulos, moral. Ele só falou de moralidade e de amor ao próximo, que é o que leva a gente à felicidade. Então, nesse Sermão do Monte, Jesus nos deixou um manual de conduta e de moral, que quando nós conseguirmos alcançar essas virtudes, nós vamos chegar à felicidade absoluta, ou ao estado de espírito puro, ou à salvação, que são a mesma coisa. Mas, enquanto nós não conseguirmos alcançar essas virtudes na sua totalidade, a gente pode colocar essas virtudes em prática, né? Que no estado evolutivo que nós estamos é o que a gente pode fazer, praticá-las. E é tentando, praticando que a gente chega aos nossos objetivos. Praticar essas bem-aventuranças, nós imediatamente começamos a perceber as mudanças que acontecem na nossa vida. A nossa vida já começa a se transformar para melhor, é claro. A vida se torna mais simples e mais feliz, porque nós passamos a dar mais valor à parte espiritual do que à parte material. E o que nos ofusca a nossa visão para as coisas espirituais é a matéria. Ela que atrapalha a nossa evolução espiritual. E como diz a frase de Chico Xavier, né? Mude o seu interior que tudo à sua volta mudará. A felicidade está na simplicidade. Mahatma Gandhi disse certa vez que se todos os códigos morais e todas as leis da humanidade fossem destruídas e restasse apenas esse Sermão do Monte, nada estaria perdido. Por quê? Porque tudo que um ser humano, um espírito e um planeta precisa para evoluir está no Sermão do Monte. E nesse capítulo, então, nós vimos que quando Jesus disse pobres de espírito, ele se referia à humildade e não aos que faltam inteligência. Quando a gente ouve falar em pobres de espírito, a gente já imagina uma pobreza de intelectualidade, alguma coisa assim, né? E ele disse ser para os humildes do reino dos céus. Jesus nos deixou muitos exemplos de humildade. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a humildade e o orgulho. Pesquisando no dicionário, no Google também, né, a palavra orgulho, nós temos a seguinte definição: característica de alguém que tem conceito exagerado de si próprio. Temos também como sinônimo soberba, vaidade, arrogância e pretensão. O orgulho está geralmente associado à teimosia, à dificuldade de admitir seus erros por um sinal de fraqueza. Mas a gente também pode usar a palavra orgulho no sentido positivo, né? Para reconhecer o valor de uma pessoa ou de uma conquista. Por exemplo, meu filho passou no vestibular, né? Que orgulho! Nós fizemos uma campanha para arrecadar alimentos e foi um sucesso, a gente está orgulhoso da equipe. Meu filho se tornou uma pessoa boa, estou orgulhoso dele, né? Mas, salvo essas situações, o orgulho vai estar sempre atrelado à vaidade, à fraqueza e à soberba, e sempre trazendo sofrimento para o orgulhoso. Aí, já sobre a humildade, nós temos o seguinte: virtude caracterizada pela consciência das limitações, das próprias limitações. Uma pessoa modesta, simples e submissa. E a gente já vê logo que só de falar as qualidades do humilde, a gente já muda o semblante, já fica uma calmaria, né? Tem gente que confunde humildade com pobreza, com miséria. Eu vou colocar uma roupa bem simples, a camiseta mais velha que eu tenho, vou de chinelo para dizer que eu sou humilde. Não tem nada a ver com situação financeira, a humildade.
também não é ser covarde. Ser humilde é saber que somos todos iguais, independente dos diplomas, dos cargos, da condição financeira, das posses e da posição social. É saber que todos nós temos a mesma chance de chegar à perfeição, assim como Jesus foi criado simples e ignorante e chegou ao estado de Cristo. A gente tem que saber também que depois da morte do corpo físico, o que a gente acumulou aqui na Terra não tem valor algum. O que importa é o que nós aprendemos e o bem que nós fizemos com as pessoas. A gente precisa ter humildade para respeitar a condição evolutiva de cada um, respeitar os defeitos dos outros, assim como nós também precisamos que respeitem os nossos defeitos. Reconhecer que temos muitas imperfeições e que precisamos corrigi-las aprendendo, progredindo moralmente a cada dia. Reconhecer também que a gente é difícil para os outros, né, os que convivem com a gente dá muito trabalho para as pessoas no nosso trabalho, no nosso estudo, na nossa família. Então, essa é a humildade. E a humildade, ela é uma das virtudes mais importantes para o progresso espiritual. Talvez ela seja a mais importante de todas e uma das mais difíceis de adquirir. Porque nós somos espíritos com uma longa caminhada pela frente, com um certo atraso, né? Mas isso também não pode servir de desculpa. Falar assim, nessa condição que eu estou, vou deixar para a próxima encarnação. Não. Nós temos que tentar e praticar cada vez mais, pouco a pouco, porque nós sabemos, e sempre falamos aqui, que o esforço que nós fizermos sempre será levado em conta. Então nós temos que tentar, praticar e nos esforçar. No grupo mediúnico, aparece espírito às vezes dizendo assim, né, para os esclarecedores: vocês se acham perfeitinhos, vocês se acham santos por estar aqui querendo falar o que a gente tem que fazer. E na verdade, nós não nos achamos perfeitos, né? A gente sabe a condição que a gente está, a gente já recebeu os esclarecimentos da doutrina espírita e nós estamos tentando colocar em prática, né? Lutando, nos esforçando e falhando todos os dias. Nós temos defeitos terríveis, né? Chico Xavier, ele fez um trabalho numa penitenciária, em algumas penitenciárias, né? E em uma entrevista ele falou uma coisa interessante, que a diferença entre nós e os que estão presos é que os nossos crimes não foram descobertos ainda. Então nós estamos longe da perfeição. E nós vamos embora daqui ainda com muita imperfeição a ser corrigida, né? Mas sempre nesse esforço de se melhorar. Eu tenho aqui nas instruções dos Espíritos, do capítulo 7, no item 11, uma mensagem assinada pelo Espírito Adolfo, Bispo de Argel, 1862. É uma mensagem longa que vale a pena ler na íntegra, mas eu só vou ler alguns trechos aqui, para não ficar longo. Essa mensagem ela nos consola, nos encoraja a seguir no caminho do bem, da humildade e do progresso. Então ele diz assim: a humildade é virtude esquecida entre os homens, bem poucos são seguidos os exemplos que tivemos dela. Será que sem humildade podemos ser caridosos com o nosso próximo? Claro que não, pois que este sentimento iguala aos homens, dizendo-lhes que são todos irmãos, que se devem deixar auxiliar uns aos outros e os induz ao bem. Sem humildade, apenas se enfeitam de virtudes que não possuem. É o mesmo que vestir uma roupa para esconder as deformidades do corpo. Então, sem humildade, não tem como ser caridoso. É por isso que a primeira bem-aventurança, Jesus colocou a humildade, os pobres de espírito. E a partir dela, abrimos o coração para as outras virtudes. Como passar pelas aflições, né? Bem-aventurados os aflitos, sem ter humildade, reconhecer que existe um Deus acima, que existe a recompensa na vida futura. Como ser mansos e pacíficos sem humildade, como ser misericordioso sem humildade. Então, como ter essas bem-aventuranças todas sem a humildade? Como disse ele, né, sem humildade apenas fingimos ser caridosos. Aí ele fala um pouquinho sobre orgulho também. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Por acaso Deus distingue alguém pelo corpo? O corpo do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio, portanto nunca atribua a Ele as ideias criadas pelos cérebros orgulhosos que possuem. Rico
Enquanto você dorme em seus aposentos dourados, ao abrigo do frio, milhares de irmãos iguais a você dormem na sarjeta. O infeliz que passa fome é seu semelhante. Ao ouvir isso, sei que seu orgulho se revolta. Você até concordará em dar-lhe uma esmola, mas apertar-lhe fraternalmente a mão, nunca. Então é fácil dar uma esmola para uma pessoa sem se envolver com a situação dela, né? A gente vai lá, teve um mês bom, a gente dá uma cesta básica para dizer que pagou alguma coisa, né? Dá uma moeda no semáforo, mas se envolver mesmo com o problema daquela pessoa, a gente não se envolve. Muitos de nós não estamos realmente preocupados com a situação do outro. Às vezes nos enganamos, como ele diz aqui, fingindo que fizemos caridade. E em Coríntios 13, versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim sobre caridade, né? E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, ou amor, né? Nada disso me valeria. Quer dizer que toda ajuda material que nós fizermos ao necessitado, claro que tem valor, né? Porque ele precisava daquilo, do alimento, da roupa, do dinheiro. Porém, se não for feito com amor, a pessoa que fez essa caridade ou essa doação não recebeu nada, não tem validade alguma. Só tem validade para quem recebeu. Porque se não for feito com amor, de nada me valerá. E assim essas mensagens que os Espíritos nos trazem através da doutrina, eles nos convidam a viver o Espiritismo sendo verdadeiros cristãos, trabalhando o nosso orgulho, melhorando, praticando nossa humildade, melhorando cada vez mais, né? Cada dia melhor, e contribuir assim com a obra do nosso mestre, né? Colaborando com o progresso do planeta, fazendo bem ao nosso próximo, ajudando nas necessidades, lembrando que todos nós podemos ser útil para alguém. Nós não precisamos de recurso financeiro para ajudar. Às vezes o que o nosso irmão precisa é uma conversa, um abraço, um desabafo. E que possamos então lembrar sempre desses exemplos do nosso Mestre Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque sem humildade nós não alcançaremos as virtudes que nos levarão à felicidade absoluta ou à salvação. Boa tarde a todos, boa semana. E eu convido vocês agora para a prece final. A gente vai passar para a terceira parte do trabalho, que são os passes e água purificada. Então vamos